ofertas. Assentados, cantaremos o hino Contas Bênçãos. As ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, hás de ver outra vez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio afastando o mal, vai te dar consolo sempre até o final. Contas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quando Deus já fez. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de te honrar e te louvar com dízimos e com as ofertas. Abençoe toda a família aqui, abençoe a cada dizimista. Obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda em reverência e adoração ao nosso Senhor, nós cantaremos o hino digno, Adoradores 5, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Estaremos num lindo lugar, com jardins e rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do
do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Feliz sábado, igreja. É uma alegria nós estarmos no melhor lugar do mundo. Que papai foi bem claro, onde tem um ou dois ou três louvando o seu nome, ele se faz presente. E estar na presença de papai é uma alegria. E nesta manhã sagrada, especialmente, quero saber de vocês, quem tem um pedido aí especial, um agradecimento, que está com problema também de saúde, vem à frente que a gente vai orar com vocês daqui a pouco. Todos que estiverem seus problemas aí que não podem resolver, mas para Deus nada é impossível.
Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando você vai a papai, você é a pessoa mais feliz da terra. Parabéns, meu filho. Esse pauzinho você vai jogar fora logo, logo. Você vai voar que nem os anjos daqui a pouco. Porque papai é o dono de tudo, dono da vida. É médico dos médicos. Aqui, ó, morri já 2 vezes, hein? 2 vezes eu já morri. Estou aqui, 28 pães na barriga, 35 dias no hospital, e esse Deus me ressuscitou. Por quê? Porque Ele é o médico dos médicos, é o Pai, é o Criador. Não tenha vergonha, venha para frente se você tem um problema, alguma dificuldade, alguma luta, porque Deus tem poder no céu e na terra. Ele sabe até os fios de cabelo de nossa cabeça. Nós não sabemos se termina o dia. Esse é o problema. E isso é o que Deus espera de você. Cada dia você confie no seu poder divino. Porque eu nunca vi um pai tão bom como Deus. Ele é pai, não é padrasto. Não tem neto. Todos são filhos. Todos são filhos. Não tem neto, papai. Tudo filho. Tudo filhinho dele. Sabe tudo sobre nós. Vai louvar agora? Não. Então manda entrar. Vamos ouvir um louvor de adoração a Deus. E você que está aí sentado, que tem um problema, está meio envergonhado, não tenha vergonha. Aqui é tudo família, um por todos e todos por um. E Deus nos deu essa benção. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, abre-se-vos-á. Vamos ouvir esta menina louvar o nome do papai. Viu que ela tem uma voz bonita. Parece essa Samadelo, né? Continue. Admirando o céu, tentando imaginar você. Vejo a beleza de tua criação, me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação, me deu vontade de
Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Eu só sei que meu desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Amém. Amém, 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 amém. Que Deus abençoe, minha filha. Eu peço que vocês não esqueçam nas suas orações, olhar pelo filho do Fortanese. Ele, Guilherme, morreu com 17 anos de idade, não teve condição, os médicos não teve jeito. Orar pela família, que fortaleça a família, a mãe, nesse momento difícil, que não é fácil perder um ente querido, mas a vida nossa é assim, estamos aqui de passagem, não sabemos o dia, nem o mês, nem o ano. E também, nas suas orações, orar pela Viviane também, problema sério. O Augusto, que é o filho da Maria José, da Nova Poá, morreu o neto dela, o filho do Augusto. Vamos orar por eles, que Deus abençoe, fortaleça, que tem esperança de rever daqui a pouco, na volta de Jesus. Porque realmente eles não morreram, estão dormindo, vai ressuscitar daqui a pouco ou para a vida ou para a morte. Que nós cremos nisso, que sabemos que Deus é Pai, não é padrasto, que Ele está pronto a suprir as necessidades de todos nós. Nós devemos confiar nele, crer nele, que sim, com Ele é difícil, sem Ele é pior. Também peço oração pela minha esposa, a Rosa, o nome dela é Tereza, mas eu coloquei de Rosa, porque ela era muito linda. Então ela caiu no banheiro, rachou o osso da bacia. Os médicos passou em tudo quanto é especialistas. Meus filhos trabalham na área da saúde, disse não tem como operar. Se operar não vai sair da cama, tem que esperar colar o osso. Ela está com 78 anos. Se é jovem que nem eu, é fácil. Como nós, no instantinho cola. Mas passou de 70, Moisés disse que é câncer e enfado. Então vamos orar por ela, que Deus ajude. E também pela Cidinha, a esposa do irmão Roberto. Ela teve um câncer, foi operada, e graças a Deus está se recuperando. Nas suas orações, ore por ela. A Cidinha é o nome dela. Que Deus faça um milagre e recupere. Porque eu vou dizer para vocês, queridos, muitos homens não valorizam as mulheres. O trabalho de mulher não acaba, irmão. Você termina de fazer uma coisa, para o Senhor, termina de fazer outra. Se você descuidar, você perde o dia e não faz nada. E tem homem que achou uma mulher de preguiçosa. Até puxar a orelha de um cara desse. Que a coitada não é fácil, viu? Não é fácil cuidar dentro de uma casa, não. Que Deus abençoe elas, dando saúde e força para suportar os momentos difíceis dessa vida. Mas alguém está aí com problema de saúde, está fora da igreja, venha para frente aqui, queremos orar por você.
Porque Deus diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, abre-se-vos-á. E diz mais: todos os que vêm a mim, eu jamais lançarei fora. Os que puder ajoelhar, ajoelhos, os que não puder, fique sentado. Nós vamos conversar com o papai. Santo, 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 tu és Senhor de eternidade a eternidade. A minha alegria no meu coração é muito grande, porque tuas palavras são santas como vós é santo. Vós te disse: se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedirei tudo, tudo que quiseres será feito, para que teu gozo seja cumprido. Papai, aqui estamos na tua presença, que vós foi bem claro, tem um ou dois ou três louvando o teu nome, tu se faz presente em nosso meio. E pela tua presença pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, papai. Se disser que não temos, já estamos contaminados, porque não tem um justo sequer nessa terra. Por isso, Pai, pela graça de Cristo, cumpra a palavra santa na boca do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 25, eu mesmo apago os vossos pecados, de não me lembro. E apagados os nossos pecados pela graça de Cristo, o teu Espírito Santo toma o coração de todos esses teus filhos, Pai. Que nada nesse mundo possa separar do teu amor na cruz do Calvário. Aqui tem vários deles que vieram à frente para ouvir a tua presença, a tua misericórdia. Por isso, Pai, atenda a cada um de acordo com a tua vontade, Pai. Tu sabes as lutas, as dificuldades de todos. É doença, é desemprego, é problema no lar. Para ti nada é impossível, Pai. Tu é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente, Pai. Fortalece os corações de cada. Quando nós caímos de joelho para buscar a ti, Pai, Ele foge, que nós chamamos Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos celestiais, Pai. Fortalece o coração do teu povo. Essa é a última igreja, que nada possa separar do teu amor na cruz do Calvário, Pai. Peço uma bênção especial nesta manhã pelo Fernando, Pai. Usa ele como tu usou Jonas naquela cidade de Nínive, Pai. Como tu usou Paulo, Pai. Que as palavras do seu coração, da sua mente, da sua boca, seja tua, Pai, no coração de toda esta congregação, Pai. Que pelo poder do Espírito Santo, ao sair daqui, possamos sair daqui melhor do que entramos, louvando, exaltando o teu nome como o teu Deus verdadeiro, Pai. Fique conosco, porque sem ti nada podemos fazer. Essas bênçãos eu te peço e agradeço, não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém, querido Deus, amém. Feliz sábado. Amém. Deus seja louvado pela sua presença. Que bom que você escolheu estar aqui hoje. Nós escolhemos o melhor lugar do mundo, amém? E o melhor lugar do mundo não se trata de estar em um lugar. Se trata de estar em uma pessoa. E nós escolhemos estar conectados com o Senhor Jesus, amém? Meus amados, antes de nós adentrarmos ao assunto da palavra dessa manhã, gostaria de fazer algumas considerações, glorificando o nome de Deus por algumas coisas que eu notei, um diferencial que eu notei aqui na Irmandade.
Primeiramente, eu quero glorificar o nome de Deus pelo empenho dos pais com seus filhos. Que lindo foi ver aqui a irmã, eu não sei se é filha dela, mas que lindo foi ver ela cantar aqui, louvar com aquela criança. Amém? Muito lindo, que bom foi ver ali aquela criança participando ali do momento de adoração. Isso é muito bom. É sinal que nós estamos ensinando as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Amém? A outra consideração que eu gostaria muito de fazer aqui é em relação à liturgia do culto de vocês. Olha, eu gostei, eu acho que eu vou levar esse modelo de liturgia para a minha igreja, hein? Muito bom, Deus seja glorificado, irmãos. Irmãos, quanto tempo que eu não ouço mais sobre semana de mordomia. Que glória! Deus seja louvado, irmãos, que esta igreja vem se preocupando com a fidelidade de cada um de vocês. Tem até ali o curso, né? O curso ali. Uma das minhas filhas ficou até impressionada. Ela falou, isso aí é interessante, hein? Isso é interessante. Se não fosse tão longe, né? Elas moram em Guarulhos, então. Mas, irmãos, dito isso, louvado seja Deus por vocês. Louvado seja Deus pelo trabalho dessa igreja. Amém? Agora eu quero convidar você a orarmos. Mas nesta manhã não pode ser oração mequetrefe. Nessa manhã não pode ser oração de tabela, não. Eu convoco a vocês a orarmos, pedindo a Deus sabedoria para entendermos a palavra. Para pedirmos a Deus discernimento. Para pedirmos a Deus que essa palavra se cumpra em nossa vida. Então, após a oração, se coloca de forma reverente na presença de Deus, para que possamos ouvi-lo de forma plena, intensa e profunda. Amém? Santo, santo, santo és tu, ó poderoso Deus, Criador do céu, da terra e do mar, e que tudo que neles habita. Nós glorificamos o teu nome nesta manhã, porque o Senhor até aqui nos ajudou. O Senhor nos concedeu vida, saúde e forças. E durante a semana nós vencemos e vencemos diante da tua presença e pelo teu nome. Que nesta manhã, Senhor, cale-se todo homem, fique atento todos os ouvidos, para que tudo que penetre em nossas mentes, Senhor Deus, não fique lá como acúmulo, não, Senhor. Pelo contrário, que através do dia a dia, esta palavra possa vir naturalmente através de nossas ações, e que nós possamos chegar à plenitude do conhecimento, não só no conhecimento, mas na prática também. Muito obrigado por tudo, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de começar a ler, eu vou pedir um pouco de paciência com a igreja, que vocês perceberam que eu tenho um pouco de dificuldade na fala aqui, vai ter palavra que eu vou engasgar, vocês ajudam, me empurra e a gente sobe a ladeira junto, amém? Então vamos lá. Amados, abram a Bíblia, nesta manhã eu vou querer a ajuda da igreja, eu gostaria que esse lado, meu lado direito aqui, abrissem a Bíblia em Isaías capítulo 6, e o lado esquerdo abrissem em Jeremias capítulo 1, abram a Bíblia, lado direito em Isaías capítulo 6, lado esquerdo em Jeremias capítulo 1, amém? Eu gostaria o seguinte, nós temos ali um tempo ali, os irmãos do meu lado direito estarão lendo Isaías capítulo 6, do verso do 1 ao 8, fiquem à vontade para iniciar a leitura de vocês. Aqui os irmãos do lado esquerdo abrem Jeremias capítulo 1 e vão ler o verso 4 a 8. Aqui na galeria, onde tem aqui a galera também, pode se dividir do lado esquerdo, tá? E do nosso lado direito. Lado direito aqui, Isaías capítulo 6, verso do 1 ao 8. E aqui do meu lado, Jeremias capítulo 1, verso 4 ao 9. Eu vou dar ali um minutinho ali para vocês lerem. O rapaz também está produzindo a leitura através do telão ali. Quando eu ouvir um amém, aí nós damos continuidade. Oh, glória! Oh, amém, irmãos? Olha, tempo recorde. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos lá. O chamado de Deus, ele ecoa a todo instante. Enquanto não vermos o nosso Senhor Jesus descer nas nuvens do céu, com poder e glória, e com todos os seus anjos o arrodeando, nós sempre ouviremos esse assunto, chamado, missão,
E nem todos recebem a mesma missão. Nós já vamos ver aí, pela vida desses dois homens e outros que nós vamos ler aqui. Mas há uma missão que é incumbida a todos nós. E através da vida desses dois homens e alguns outros que nós vamos falar, nós iremos nesta manhã, irmãos, se não estivermos dormindo, nós não iremos despertar, não. Nós só iremos ser mais inflamados pelo Espírito. Sairemos daqui com mais disposição, implacáveis na pregação do Evangelho, de forma prática e efetiva. Se estivermos dormindo, nesta manhã Deus nos despertará de forma tremenda. E só não, irmãos, só não atenderá o chamado quem de fato não quer. Eu gostaria que os irmãos que leram sobre Isaías me falassem aí nessa leitura qual foi a desculpa ou a incapacidade que Jeremias apresentou para Deus, como dizendo assim, ó Senhor, eu não posso ir por causa desse motivo. Alguém pode ler para nós o versículo? A pergunta vai ser dada a mesma para vocês do meu lado esquerdo. Qual foi a desculpa, qual foi a incapacidade que Jeremias apresentou para Deus para dizer, Senhor, eu não posso ir por causa desse motivo? Alguém aqui pode ler para nós o verso? Aqui foi o argumento, ai de mim! Vamos falar em forma clara e direta. Ai de mim, que sou um pecador. Ai de mim, que sou um falho, um errante. Ai de mim, que sou um miserável. Irmãos, Isaías apresentou ali lábios impuros. Quem sabe nessa manhã nós não vamos apresentar os nossos lábios impuros. Quem sabe nós dedicamos o nosso falar a Deus de uma tal forma, que nós pensamos 10, 15, 30, 50 vezes antes de abrir a boca. E quem sabe nós fizemos um propósito, falou, Senhor, não permita que dos meus lábios saia coisas horríveis. Mas quem sabe a mancha que está em nós não seja o ódio. Quem sabe a mancha que está em nós seja a mágoa. Quem sabe a mancha que está em nós seja a mentira. Não a mentira da qual nós qualificamos que o mundo diz. Aquelas mentiras que quando batem em nossa porta nós dizemos, diz que eu não estou. Aquela mentira que quem sabe quando alguém nos liga e pergunta, olha, você pode me ajudar? Ah, eu estou ocupado. Aquela mentira que na verdade, muitas vezes, nós não a classificamos como mentiras. Mas sobre a mentira o Senhor diz, do diabo procede toda a mentira. Do diabo procede a mentira pequena, a mentira média, a mentira grande. Do diabo procede a mentira que afeta a vida das pessoas e a mentira que não afeta. É dele que procede a mentira e ele é o pai da mentira. Porque ele conhece toda a verdade, mas ele não se firma na verdade. Quem sabe a nossa mancha é um mau hábito na internet. Quem sabe a nossa mancha não é um mau hábito em frente à Netflix ou qualquer outro fornecedor de vídeo, de filmes. Quem sabe a nossa mancha não é no comportamento. Que aqui é um, lá fora é outro. Enfim, esse foi a desculpa. Esse foi o argumento de Isaías. Alguém pode ler aqui o argumento de Jeremias?
Amém. Oh, glória. Jeremias então disse, Senhor, vamos colocar em forma clara e direta. Eu sou incapacitado. Eu não tenho capacidade para isso aí. Eu sou uma pessoa, Senhor, de difícil aprendizado, porque quando ele se refere que ele é uma criança, é isso que ele quer dizer, Senhor. Eu sou uma pessoa que assim, tem que ter muita paciência, tem que me ensinar 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou uma pessoa, Senhor, que assim, eu até acho que sei, mas quando me deixa sozinho, na verdade eu não sei. Senhor, eu sou incapaz. Irmãos, quem sabe nesta manhã, nós temos aqui pessoas que se acham incapazes. Acham que não têm capacidade para determinado fim. Acham que, olha, chama outro irmão, porque eu acho que eu não tenho esse dom. E nós agora estamos nesse círculo de dom. Não, só posso fazer se eu tiver dom. Não, eu não tenho dom, eu não faço. Não, eu tenho dom, eu faço. Mas capacidade. A capacidade que Deus nos dá não é relativa a dom. Dom é algo específico, dom é algo que aquela pessoa ganhou para usar em determinado fim, para aquele objetivo, para aquele momento específico ali. Mas a capacidade que Deus apresenta não é essa. Oi, irmão, já fiquei até envergonhado agora, meu pai. Obrigado, irmão, por ter feito esse acréscimo aí. Deus usou uma mula. Uma mula. Jeremias disse, eu sou incapaz. Quando Deus chamou Moisés para levar o povo de Israel, Moisés foi uma das pessoas que mais apresentou desculpas. Eu não posso ir porque quem sou eu para ir lá? Eu não posso ir porque, Senhor, eu sou igual o Nandinho. Eu me atrapalho nas palavras, eu vou falar uma coisa, sai outra, e eu fico engasgando. Eu sou incapacitado. Nesta manhã, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive na luz inacessível, está dizendo para mim e para você, é pecado que interfere. Você não se acha tudo isso, de fato você não é, porque a nós, sobre nós, a palavra diz, trapos de imundícias. Sobre nós a palavra diz, olhei a terra e não vi um justo sequer. Sobre nós a palavra diz, se não fosse as misericórdias do Senhor, o caminho ia ser complicado para nós. Por isso que o Senhor é pecado, Isaías. Vá lá, coloca lá uma brasa viva nele lá. É incapacidade, Jeremias. É eu que estou mandando ir. Você não vai falar o que você quer falar. Você vai falar o que eu mandar você falar. O que é, Moisés? O problema. Você não é difícil, pesado? Chama outro que vai te ajudar também. Qual é o problema, Moisés? É sinais que eles vão querer e você não tem nada a se apresentar lá. Eu vou dar sinais para apresentar para o povo. É o que, Moisés? É autoridade. Nos falta autoridade. É isso que nesta manhã nós vamos dizer para Deus, Senhor, nos falta autoridade. Diga, Moisés, que quando perguntarem quem te enviou, você responderá, o eu sou me enviou. E eu falo por intermédio dele. E tá pouco, Moisés? Tá pouco aí o negócio? Então é o seguinte, você vai chegar lá e vai falar assim, ó, vai ser o contrário agora. Você seria Arão e eu mesmo. Mas está difícil? Então, Arão vai ser você e você vai ser eu. Mas vá. O chamado é para todos. É um fato. A nossa missão, acredito eu que todos têm plena consciência da qual é. Mas se acaso alguém está pensando, qual será que ele está falando? Porque nós temos diversas missões.
Nós temos missões com os desbravadores, nós temos missões com os jovens, nós temos missões com os aventureiros, com a ASA, com o Ministério da Criança e outros tantos. Eu falo da missão da qual nos foi dada por Cristo Jesus, qual ele disse: ide e preguem o evangelho, e ensinem, façam discípulos, batizem, deem continuidade ao que esses 12 aqui vão fazer. Nessa manhã, Deus nos chama, irmãos, para darmos continuidade na pregação do evangelho, mas não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito, porque todos esses homens que ele chamou, ele não só os limpou, os justificou, os capacitou, mas também ele os instruiu, ele também os enviou. Não pode ser de qualquer jeito. Se nós formos da forma que nós queremos ir, nós vamos envergonhar o evangelho. Por isso que nós precisamos o quê? Estarmos preparados. E aonde vamos achar esse preparo? Examine as escrituras, porque são elas. Meditem dia e noite, porque é lá. E como não iremos envergonhar? Guardem no coração a palavra. E o caminho de vocês vai ficar puro. Amados, Deus nos chama para nos reavivar esta manhã. Deus chama para dizer para você que você é tudo isso que você é. Mas Ele vai restaurar. Ele vai capacitar. Não teve um que encontrou com Ele. E por mais desculpa que desse, Deus não tenha intervido. Gideão falou: Senhor, você está chamando a pessoa errada. A casa do meu pai é a menor. E para piorar, dentro da casa do meu pai, eu sou o menor. Não, chama outro. É você. Na sua escola, jovem, é você. No seu trabalho, meu querido, é você. Na sua casa, como sacerdote, é você. No seu lar, esposas, são vocês. Filhos, o ambiente que vocês estão lá, nos amigos de vocês, tem que ser vocês. Deus assim os ergueu. Ele nos diz: vocês são o povo escolhido. Vocês são nação santa. Vocês são de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E quanto mais eu encontro crentes na minha vida aí, nesse percurso, me perguntam: mas Nandinho, eu não sei as doutrinas da igreja, Nandinho, eu não tenho muito entendimento, eu não tenho muito conhecimento, eu ainda tenho que treinar muito, eu ainda tenho que estudar muito. Mas entenda, o papel do qual Deus chama você, não tem muito a ver com isso. E alguém pode pensar: meu irmão vai começar a pregar heresia, vai dizer que não, isso aí não precisa fazer tudo isso. Mas a mulher samaritana, ao encontrar Jesus, ouviu: olha, eu sei da sua vida. Na verdade, esse marido aí não é teu, não. Olha, eu sei o que aconteceu com você. E o relato vai continuar dizendo: poxa, como assim? Você sabe? Realmente, vai lá e chama ele lá para falar, para me ouvir também. Mas antes disso, ele disse: olha, mulher, eu tenho uma água, e se você beber a água, nunca mais vai sentir sede. E essa água, além de você saciar a sede, vai jorrar de você. E vai jorrar como água viva. Irmãos, é tremendo, porque aquela mulher não estava entendendo nada, mas aquela mulher saiu e chegou na cidade e falou: olha, venham comigo, tem um homem lá no poço, quem sabe não é esse? Venham comigo. Ela estava jorrando a água da vida, porque jorrar a água da vida é falar de Jesus. Jorrar a água da vida é de falar sobre o impacto, a mudança que aconteceu na sua vida quando Ele te encontrou. Isso é falar das virtudes de Deus na sua vida. Mas talvez alguém esteja refletindo: mas eu vou falar o que da minha vida? Aí eu vou fazer uma pergunta para você: não acontece nada na sua vida? Não aconteceu nada? É o quê? 30? 10? 5? 2? 3 anos? 3 meses? Quanto tempo de convertimento nós temos? E não aconteceu nada em nossa vida? Não aconteceu nada em nossa vida?
Nenhuma maravilha foi encontrada em nossa vida? Não maravilha de milagres, mas maravilhas de transformação. Maravilhas de uma nova criatura. Maravilha dos frutos do Espírito, o qual tem que estar em nós. Porque esse é o sinal do povo do Senhor. Esse é o sinal dos discípulos de Jesus. Esse é o sinal de vivência. O sinal de vivência que você é um cristão é os frutos do Espírito, porque o Senhor diz sobre isso. Olha, vão vir muitos dizendo, eu sou Jesus, eu conheço Ele, é o Messias ali, ó, que vai ter todo aquele falatório. Mas vocês conhecerão pelo frutos. Irmãos, vocês vão me conhecer pelos frutos. Eu conhecerei vocês pelos frutos. Nós conheceremos a nossa mocidade, os nossos jovens, pelos frutos. É pelos frutos que nós nos identificamos se somos ou não somos de Deus. É assim. É assim. O sinal do sábado vai revelar quem é o povo. Mas na sua vida prática, é os frutos. É os frutos de Gálatas 5:22. É os frutos, mansidão. É os frutos, domínio próprio, amor, fidelidade. É os frutos. Mas tem um homem que sabia muito bem dessas coisas. Tem um homem que não precisou ser chamado. Esse não. Esse não precisou ser chamado. Ele mesmo se intrometeu. E a palavra diz sobre ele, lá em 1 Samuel, capítulo 17, que o jovem Davi estava cuidando das suas ovelhas. E o seu pai então disse, filho, desça lá no campo da onde está a guerra e vá levar mantimento para os seus filhos, para os seus irmãos. E a palavra diz que Davi, primeiramente, antes de ir, ele deixou as ovelhas em segurança. E partiu para lá. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, exatamente no verso 26, já está escrito. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Davi não era para estar ali para guerrear, até porque ele não era capacitado para aquilo. Ele nem era recrutado para isso. Era o menor. Os 3 irmãos dele que se destacavam na família estavam na guerra. Estavam lá na guerra. Cumprindo o seu papel militar, cumprindo o seu dever. Davi não tinha dever para estar ali. Não era problema de Davi aquilo ali. Mas Davi, diferente de nós, muitas vezes, se comportou de forma diferenciada. Porque muitas vezes nós falamos, não é o meu departamento, não é a minha reunião, não é a minha obrigação, não é o meu papel, não é. Davi não. Se era problema de Deus, era problema dele também. Quem é esse? Quem é esse que afronta o exército do Deus vivo? Quem é? Irmãos, no verso 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Amados, o diabo muitas vezes nos inflamará para podermos sermos pedra de tropeço para aqueles que se levantam para cumprir o seu dever com Deus. E aqui é a inveja. De olhar que o outro está indo no poder de Deus e querer fazer contenda. E vai se levantar, irmãos. E aqui nós precisamos ter 2 cuidados. O primeiro, não ser aqueles que serão usados pelo inimigo. E o outro, cuidado, ser aqueles que serão usados por Deus. Precisamos ter essa convicção de quem chamou, de quem enviou, de quem capacitou. Amados, tem uma frase muito rica e muito famosa em nosso meio. E a frase diz assim, quem souber é completa. Todo que nasce no reino de Deus
nasce um missionário. Todo que nasce no reino de Deus, nasce. Quantos concordam, digo amém. Quantos concordam, digo amém. Mas não levanta a mão, não levanta a mão, pelo amor de Deus. Todos que nascem no reino de Deus, nascem um missionário. Quantos estudos bíblicos você está dando? Quantos? Quantos têm o seu projeto particular de missão? Não falam? Tá surdo, doido? Quantos irmãos, quantos dedicaram tempo esse ano para dizer, Senhor, esse ano, 100 pessoas saberão da tua volta através da minha boca. Senhor, esse ano, eu vou dar 3 estudos bíblicos. Senhor, esse ano, eu terei um projeto de visitação para doentes, para afastados e para interessados. Senhor, esse ano, eu entrarei com o propósito de estar em todas as vigílias. Senhor, esse ano eu vou, Senhor, estar em tua presença, porque eu quero ser Jeremias, eu quero ser Isaías, eu quero, Senhor Deus, ter o mesmo poder que esses homens tiveram. Mas o diabo se levanta dizendo, sabe o que para você? Números, parem de adotar números. O diabo se levanta dizendo, sabe o que para você? Tem um departamento da igreja que cuida disso, sua intrometida. Sabe o que o diabo vai falar para você? Ei, você quer ser o bonzão da igreja agora? Agora você quer ser o bonzão, você quer fazer tudo. Sabe o que o diabo vai dizer para vocês? Calma, nós temos uma finança muito rica. Calma aí, é o que precisa? Vamos pagar. O diabo está interessado em nos assentar, irmãos, e ficarmos acomodados. Ele está interessado nisso, irmão. E a missão da qual eu falo nesta manhã, aqui em cima, não é esta missão da qual eu estou fazendo. A missão da qual que eu estou falando aqui em cima não é a missão dos desbravadores. A missão da qual que eu falo aqui em cima não é a missão dos departamentos desta igreja. Não, eu falo da missão individual, a qual foi incumbida a você e a mim, pelo Cristo. Ide, portanto, e pregai o evangelho. Ide, você, é você, irmã. É você, irmão. É você, sou eu. Ide. E lá no trabalho eu tenho que falar de Jesus. E lá na escola eu tenho que falar de Jesus. Eu não tenho que converter as pessoas, porque quem convence e converte é o Espírito. Mas eu preciso falar para essas pessoas de Jesus. E é isso, irmão, o confronto está aqui. Davi sabia. Davi falou, peraí, é problema de Deus? É meu também. Quem é o cara? Mostra para mim. Vem para mim, mostra. E falaram para Saul, chegou até Saul, olha, tem um rapaz aí, dizendo que se pode, ele resolve. Manda vir para mim aqui esse rapaz aqui. É tu? Não, tá doido? Nós já está envergonhado. Se eu te mandar lá, tu vai... Não, pera aí, calma aí. Quais são as suas credenciais? Qual é a sua capacitação? Qual é a autoridade que você tem? Ah, é isso que... você precisa disso aí? Presta atenção aqui, ó. É de autoridade que você precisa? É de capacitação? É de referência? Tá bom. Eu estava lá cuidando das ovelhas e veio o urso. E o Senhor me deu urso. Pro urso aqui, ó. E eu estava lá cuidando das ovelhas e aí veio um leão. E o Senhor pro leão aqui, ó. Esse aí que está afrontando Israel, Deus vai me dar ele. E até o final do dia para esse camarada aí, porque eu não estou indo em nome de Davi. E o gigante disse, quem é você, cão, que vem para cima de mim, você ficou louco, perdeu o juízo, olha a diferença de tamanho, olha a diferença de postura física, olha a diferença de capacidade de guerra, olha a diferença de autoridade, quem é você? Ah, gigante, você não sabe de nada, você está vindo contra mim, contra escudo e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E te digo, ainda hoje eu vou cortar a sua cabeça. Precisamos de homens e mulheres que se levantem e digam, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos de homens e mulheres, irmãos, nesta manhã, que sejam tão fiéis ao dever quanto a bússola é para o polo.
Mas nós precisamos de homens e mulheres que não fiquem apenas nas frases de efeito, lindas e maravilhosas, que nós costumamos falar. Todo que nasce no reino de Deus é um missionário. É 0 de estudo, é 0 de visita, é 0, é 0, é 0, é 0. Tá certinho sua frase, ela tá ótima, maravilhosa. Não esquenta a cabeça não. Lá no dia, Senhor, dá para abrir a porta aí que nós é adventista, aí é que nós atrasa mesmo, sabe? Aí nós quer entrar aí também. Quem são vocês? Quem somos nós? Nós somos aqueles que pregamos no teu nome. Nós somos aqueles que curamos, nós somos aqueles que fizemos isso, que fizemos aquilo, plantamos bananeira, fizemos um monte de coisa. Mas eu não conheço vocês. Não foram sobre a minha autoridade. Não estavam capacitados por mim. E não fui eu que enviei vocês. Amados, se nós, a Dossório Watt fala, se fosse dada a oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais, nós veríamos uma guerra espiritual tremenda. Ela diz que são anjos do diabo todo instante no ouvido das pessoas. São anjos de Deus a todo instante tentando influenciar pessoas. E o inimigo, irmã, não vai não. Cancela, cancela. E ele dizendo, jovem, para de bobeira. É mó bonita, é gatona, que mané jogo desigual, tô colocando coisa na sua cabeça. E para outro ele chega, irmã, vai lá, irmã, é o pão do céu, vai, é o pão. Só tem um detalhe, ele vai da igreja, vai dar isso tudo para ele, que ele vem aí. Mas nós levamos tudo na brincadeira, irmãos. E aqui é claro que eu não quero generalizar. Ajuda. Eu não quero colocar tudo no balaio só. Mas nós levamos na brincadeira algumas coisas das quais nós deveríamos levar de forma séria. Primeiro, a missão que Deus nos incumbiu de fazer. Pregar o evangelho. Essa missão não é de responsabilidade da igreja. É irresponsabilidade individual. Nandinho, por que você diz isso? Porque quer dizer, então, que se a igreja parar de pregar, você vai parar de pregar? Se a igreja ou a organização parar, você vai parar? Jamais. Jamais. Hoje se levantarão homens e mulheres que dirão, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas hoje se levantarão homens e mulheres que dizem, Senhor, eu sou incapacitado. Senhor, eu sou pecador. E o Senhor falará conosco da mesma forma que Ele falou para aqueles homens. Pecaram? Não era para pecar. Mas pecaram? Venham até mim. Eu sou advogado. Eu estou lá intercedendo por vocês. O que aconteceu com vocês? É a autoridade que vocês querem? Eu vos dou toda a autoridade e poder, ele disse. Não, de onde está essa autoridade? A autoridade não sabe onde ela está? Eu custei para aprender isso aqui. E eu vi alguns homens de referência em nosso meio falavam, Senhor, eu quero ter aquela autoridade. E eu falava, Senhor, eu quero ter aquele espírito missionário. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Se aconteceu na vida deles, tem que acontecer na minha também. É o mesmo Deus ou não é? É ou não é? É o mesmo Deus que capacitou eles. É o mesmo que nós estamos crendo hoje. É o mesmo que adoramos, que louvamos o nome dele hoje. É o mesmo. Então, se é o mesmo, ele pode realizar os mesmos feitos. Um jovem, olhando a casa de John Wesley, ali, numa excursão, ao ir embora, o professor notou a sua ausência no ônibus e voltou e disse assim, cadê? Ele está lá dentro. E quando o professor chegou lá, está ele de joelhos, ao lado da cama de John Wesley. E a sua oração era, Senhor, faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez, Senhor, faz mais uma vez. E sabe quem foi esse jovem? Nada mais, nada menos que Billy Graham. O maior evangelista de todos os tempos, Billy Graham. Um homem que quando ia pregar, não dava para pôr dentro da igreja. Tinha que ser nos estádios. Inclusive, já esteve aqui no Brasil, no Maracanã. Então, se Deus fez na vida de Billy Graham, fez na vida deles, fará na nossa também. Mas qual é o diferencial dessa autoridade? É a vivência da palavra. É a palavra em você de forma vivida. É as pessoas olharem e falarem ali, ó, ali é uma mulher de Deus, tá? É as pessoas, alguém levantar um falso contra você e alguém se intervir e falar, epa, não, aquela não. Aquela mulher é mulher de Deus, aquela mulher não mente não, você está doido? Irmãos, quando você viver a palavra, jovem, quando você viver a palavra, a autoridade será posta em você. É a autoridade será posta. Quando você viver, irmã, o que você lê da Bíblia, irmã? É isso que você tem que viver. O que você lê da Bíblia é o que você tem que viver. E eu li na Bíblia uma vez o Senhor dizendo,
Nada sem mim você pode fazer, Nandinho. Para, Nandinho, você não vai fazer sem mim. E um dia eu li isso aí, irmã. Um dia eu li isso e eu fiquei pensando, como assim, meu? Como assim, Senhor? E como é, Senhor, que eu vou ter o Senhor? E como é que eu vou ter certeza que o Senhor está comigo para eu poder fazer? Porque eu quero fazer. E ele disse, você quer estar em mim? Você quer que eu esteja em você? Permaneça na minha palavra. Viva a minha palavra. E é simples, Nandinho. Eu não estou pedindo para você atravessar o deserto, porque isso já foi feito. O que eu estou pedindo para você é, ame ao próximo como a você mesmo. Perdoe aquele a quem te ofendeu. Essa é a autoridade da Bíblia. Alguns homens foram sem autoridade pregar o evangelho. E diz a palavra sobre eles: ei, demônio, em nome de Jesus, que Paulo prega, nós dizemos para você, saia desse corpo. Se isso aqui, irmão, não faz você tremer na base, desculpa. Porque o demônio olhou para eles e falou: Paulo, eu conheço. Jesus, eu também conheço. Mas quem são vocês? Quem são vocês? Você sabe por que o nosso índice de pregadores está diminuindo? E quem é ancião aqui, sabe muito bem disso, que é muito difícil arrumar pregador. E quem é do trabalho missionário aqui, sabe que é muito difícil arrumar pessoas para dar estudo bíblico. É ou não é? É fácil arrumar instrutores da Bíblia? Quer ver a prova? Tem. Para os que estão ainda duvidando, levanta a mão quem é instrutor da Bíblia aqui. Vou contar aqui 10 gatos pingados e estou contando muito ainda, porque eu acho que nem tem 10. Você sabe por quê? Eu vou falar para vocês por quê. A partir do momento que você ensina, você vira telhado de vidro. Viver aquilo. E muitas das vezes nós não queremos, sabe por quê? Porque nós não estamos vendo aonde está o ponto de referência. O ponto de referência não está em mim, irmãos. O ponto de referência está em Cristo, está na autoridade dele. E se eu falo, se eu prego, não é porque eu sou melhor que você, ou que eu sei mais que você. Jamais. Sobre isso o Senhor próprio disse, você não faz nada se eu não estiver junto. Então, irmão, se alguma virtude, se algum bom exemplo há em nós, é trabalho do Espírito. Paulo disse, sejam os meus imitadores, não é porque eu sou o bonzão, é porque eu imito quem? Cristo. Porque Paulo fala sobre ele, miserável homem que sou, o bem que eu devo eu não faço, o mal que eu não devo eu faço. Não se acovardem em viver o Evangelho. Não depositem as forças de fazerem os bons exemplos e as inspirações nas suas mãos, porque não são vocês. É o Espírito de Deus, irmão, que nos inflama, que nos ajuda, que nos converte, que nos dá esse ânimo. É o Espírito Santo que quando nós estamos andando e olhamos alguém descrente e a pessoa fala assim, irmão, você pode me ensinar da Bíblia? É o Espírito que coloca em nós. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia com esse rapaz, eu vou estudar a Bíblia com esse rapaz. E uma vez um jovem perguntou, Nandinho, eu arrumei um estudo bíblico, você pode dar? Aí eu falei assim, como assim? Você arrumou um estudo bíblico e quer que eu passe o estudo bíblico? Ah, cara, porque você conhece. Aí eu falei, tá certo isso aí. Você arrumou o estudo, mas eu tenho que passar. Agora me ajuda o seguinte, tem 3 jovens lá que arrumou também, como é que faz? Aí eu vou passar para o seu, eu vou passar para os deles 3. Vamos fazer diferente? Você vai passar o estudo bíblico. E ele disse para mim, como? Eu não senti nada não. Eu falei, não. Hoje o diabo vai cair por terra na sua vida. O diabo vai cair por terra na vida nossa hoje, irmãos. Porque nós precisamos levantar, irmãos. E eu vou ensinar o quê, Nandinho? Eu não sei as 28 doutrinas, eu não sei. Falei, tá bom, então vamos começar o ensinamento raso. Você vai ensinar no primeiro estudo como você conheceu Jesus. Você vai chamar ele e vai falar a sua vida para ele.
Vai ser seu primeiro estudo bíblico, vai ser esse. E o segundo estudo, Nandinho, aí você vai ensinar para ele como você ficou firme na fé. Nandinho, e o terceiro estudo? Aí você vai ensinar para ele como agora você desenvolveu a fé. E ele me disse, mas aí quando chegar nesse estudo vai ficar complicado, porque aí eu não sei. Eu falei, então não deu estudo primeiro. Então primeiro vai se fortalecer. A gente quer colocar a carroça na frente dos bois. Entende? Entende ou não? Nós queremos colocar a carroça na frente dos bois. E Deus, irmão, está assim, ó, lá fora de gente, para estudar a Bíblia. Mas está assim, ó. Assim, ó. Eu estou saindo de Itaquá e estou indo dar estudo bíblico lá em Guarulhos. Está assim, irmão. Uma vez eu saí de Itaquá e fui dar estudo bíblico lá em Guanás. Irmão, está assim, ó. Assim, ó. Mas nós estamos nos acovardando. Porque na hora de falar para a pessoa que ela não pode mentir, nós nos colocamos num estreito difícil. Porque a nossa vida é uma? A nossa vida está sendo uma? Mentira. Nós somos espirituais quando sentamos nesse banco aí, mano. Porque nesse banco, irmão, o fogo pega. Porque nesse banco nós cantamos hino aqui, irmãos, que vai lá no profundo. E a gente sai daqui como? Fortalecido? Como? Saímos daqui emocionados. E se a palavra não emociona, ela não é uma palavra ávida, é uma palavra que veio no coração. Os emocionais saem por aquelas portas e fazem sabe o quê? Voltam a viver as mesmas vidas que viviam quando entraram aqui dentro. É isso que os emocionados acontece com eles. Os emocionados, irmãos, você quer saber se você foi emocionado ou não no culto? Você quer saber se você saiu convencido ou emocionado? É muito simples. Foi pregado sobre missão aqui, amém? Foi falado sobre a responsabilidade da pregação individual, amém? Se você sair por aquela porta e nos próximos dias, anos, meses, você continua não dando estudo bíblico, você continua não fazendo visita, você não continua fazendo nada, você saiu daqui emocionado. Entende? Agora, quando você sair por aquela porta, e o confronto vier, e qual é o confronto? Espiritual, porque a nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, é contra as potestades das trevas, é contra os principados de lá. E quando você sair por aquela porta e o confronto vier, e o confronto é, vou dar estudo bíblico, e aqui vai o testemunho meu, pessoal. Arrumei 3 estudos bíblicos. E aí minha esposa falou assim, não, você não vai dar estudo bíblico não. Foi mesmo porque eu não vou dar estudo bíblico? Não, porque você vai dar estudo bíblico hoje, e você vai sair essa hora e vai voltar só essa hora para dar estudo bíblico. E eu pensei, pô, é mesmo, né? Tem que... Minha esposa, né? Aí desmarquei os estudos bíblicos. Vou desmarcar, porque tal. Vamos remarcar, porque hoje não dá. Aí marquei, remarquei. Quando chegou no dia do remarcamento, a esposa de novo, você não vai hoje não. Eu falei, mas por quê? Não, porque você não tem tempo, que não sei o quê. Falei, né? Tem que manter a paz em casa, não é verdade? Casado, né? Vamos desmarcar aqui, vamos passar para outro dia. E aí a luzinha acendeu. Isso não é ação do Espírito Santo, isso é ação do diabo. Presta atenção, crente. O diabo usou Pedro. E o mesmo Pedro que ouviu, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, ouviu, aparta de mim, Satanás. Mas só terá discernimento aqueles que estiverem próximo de Cristo. Você, irmão, só vai ter discernimento de se é o diabo ou se não é, se você estiver perto dele. Se tiver comunhão com ele, através do estudo da palavra e da oração. E aí eu olhei para ela e falei assim, não, hoje nós vai. Hoje eu vou. E ela disse, não vai. Eu falei, eu vou. Qual é a desculpa? Não, você não passa tempo comigo. Você arruma que você vai comigo. Pronto, nós vamos ter tempo junto. É 3 horas junto. 3 horas junto. 3 horas junto. E ela foi. E adivinha? Adivinha? Eu fiquei com 2, ela ficou com 1. Era quem? Era quem que estava trabalhando ali? O diabo. A irmã vai cantar, irmãos. Enquanto ela estiver louvando, medite. Fala com Deus. Sai por aquelas portas com compromisso com Ele. Sai com compromisso com Ele hoje daqui. Um compromisso, irmão, de mudar a sua vida. Em relação à missão. Tem muitas coisas que tem que mudar. Em relação à missão, fala com Deus, Senhor, eu preciso dar estudo. Senhor, eu preciso, Senhor, fazer movimentar essa minha vida espiritual. Enquanto os discípulos andavam e conversavam com Jesus sem saber que era Jesus,
E quando Jesus foi embora, eles falavam assim, ó, ei, enquanto aquele homem falava, não nos ardia o coração? Nós não sentimos algo diferenciado? Irmão, toda vez que você der estudo bíblico, toda vez que você se movimentar na área missionária dessa igreja, vai ferver o seu coração. Porque, irmãos, olha, eu vou falar para você aqui, os que têm essa experiência sabem muito bem disso. Quando eu concluo um estudo bíblico com alguém, irmã, eu saio daquela casa e digo assim, ó, Senhor, missão cumprida, -1 para o diabo. E aí eu vou para o outro e falo, Senhor, missão cumprida, -1 para o diabo. E vou para outro e falo, Senhor, missão cumprida. E parece que vai alimentando, sabe? Vai dando aquele gás, e aí a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Que você queira mais. E que nessa manhã um compromisso seja feito, amém? E todos que sentirem que o Espírito Santo bateu a porta, não endureçam os corações. Levante-se que eu quero orar por você e você orar por mim. Som. Som. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e todos
as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, Grandioso será esse evento, amém? Glorificado seja o nome de Deus, que Ele trouxe a solução para o mundo do pecado. E as pessoas precisam saber que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, da central de Poá, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, amém? Nós somos, entretanto, daqueles que avançam para a conservação da alma. Santo, 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 poderoso Deus. Nesta manhã nós afirmamos, ouvimos a tua voz. Nesta manhã, Senhor Deus, nós confessamos os nossos pecados diante de ti. Nesta manhã, nós assumimos a nossa incapacidade. Por isso, Senhor Deus, perdoa as nossas iniquidades. Nos lava com teu precioso sangue. Nos purifica de todo o mal. Quanto à nossa capacidade, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude de forma tremenda, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê as ferramentas necessárias para a pregação deste Evangelho. Senhor Deus, a palavra diz que se nós não pregarmos, as pedras irão falar. Mas, Senhor, hoje nós queremos nos comprometer com o Senhor e te dizer que as pedras aqui em Poá não precisam mais falar. Porque nós nos comprometemos em nos levantar e pregar esse Evangelho de forma, Senhor Deus, eficaz. De forma vivida também. Nos ajuda com nossas dificuldades espirituais. Nos ajuda, Senhor Deus, com nossas dificuldades mentais. Com nossas dificuldades físicas.
Nos ajuda, Senhor Deus, com as nossas dificuldades de aprendizado. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos testemunhas vivas deste Evangelho. Porque nós cremos e acreditamos que quando ele chegar a todo o globo, então virá o fim. E quando vier, Senhor Deus, o fim, nesse dia, 2 grupos de pessoas se encontrarão com o Senhor. 2 situações serão colocadas. E o teu dia maravilhoso será recebido de 2 formas. Aqueles, Senhor Deus, que infelizmente não aceitaram, receberão esse dia como o terrível dia do Senhor. Mas aqueles que aceitaram o Senhor e se converteram dos seus maus caminhos e aceitaram Cristo como seu único Salvador em suas vidas, receberão esse dia como o glorioso dia do Senhor. Por isso nós queremos autoridade e poder da tua parte. Nós queremos ser enviados de 2 em 2, de 3, de 1 só. Mas nós queremos concluir a nossa missão, para que muitos e muitos mais esperem tua volta como o glorioso dia. E no dia da glória estejamos todos de pé com nossos familiares e amigos e queridos e cantarmos assim o hino da vitória. E olharmos para o céu e dizer, este é o Deus a quem aguardávamos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de te ouvir. Muito obrigado pela oportunidade que temos de podermos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nesse momento nós iremos nos despedir e ir em paz para casa. Mas ao sairmos por aquela porta, que o mesmo Espírito que esteve em nós aqui, a mesma chama que esteve ardendo aqui dentro, ela continue lá fora também. E as nossas emoções não nos controlem, e sim a nossa razão. Porque Romanos 12 diz, Senhor Deus, para nos renovarmos pelo entendimento e apresentarmos ao Senhor o culto racional, que é o nosso próprio corpo vivo como sacrifício. Nos ajuda a viver esta mensagem, nos ajuda, Senhor Deus, a pregar essa mensagem, e em nome de Jesus, nos fortifique para o glorioso dia do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.